Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Um bolo de coco. Um bolo de coco, é um chocolatinho de coco. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. De coco aqui. Para quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever e já vai deixando o seu like. Bom, gente, no vídeo anterior eu falei sobre o valente, sobre sermos valentes, né? E essa vocação que o Senhor nos chamou para exercermos. Hoje eu vou estar falando sobre filhos, são como flecha em nossas mãos e como forjar essas flechas, né? De uma forma muito mais assertiva, que é o que eu venho passando para vocês aqui, uma forma assertiva de criar filhos vencedores. Esse vídeo de hoje eu basicamente fui inspirada, tirei ele do curso que eu estou fazendo da pastora Ana Laura, Educando Filhos Vencedores, tá? Em especial da aula da pastora Lúcia Bittencourt. Ela até tem um livro, Flechas na Mão do Valente. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição para quem quiser ser abençoado, assim como eu fui, através, né, dessa revelação que o Senhor trouxe para pastora Lúcia. E eu vou começar o nosso livro. Eu vou começar o nosso vídeo, então, lendo o livro de Salmos, no capítulo 127, versículo 13 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Eu gosto muito desse versículo, né? Como vocês já puderam notar. Eu já refleti muito sobre esse versículo. Nas versões que fala, filhos são como flechas na mão do valente, né? Que foi o texto anterior, o vídeo do vídeo anterior. Mas algo que eu me apeguei nesse vídeo é: herança do Senhor são os filhos. Herança é uma ação de herdar, adquirir algo por sucessão. Então, quando você pensa nisso, podemos compreender que os nossos filhos, antes de serem entregues a nós, eles pertenciam a alguém. Pertencia ao Senhor. E eu gosto muito dessa analogia da herança, né? Porque a herança, ela é um presente, ela é algo valioso que estava nas mãos, que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidarmos, né? Então, nada mais justo ou importante que devolver ao Senhor aquilo que foi dado a nós, né? Criarmos filhos para a eternidade, para o eterno. Eu quero ler um outro versículo para vocês, tá? Que está em Salmo 144, no versículo 12, que diz o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Uma coisa que nós precisamos compreender é que os nossos filhos são um ser triuno, assim como nós. Eles possuem corpo, alma e espírito, tá? E nós precisamos trabalhar nessas dimensões para então criar filhos, né, verdadeiramente maduros. Então, quando a gente volta para esse versículo, né, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. O que é ser uma planta viçosa? Um homem, um rapaz viçoso, né? É um rapaz cheio de vida, forte e determinado. Corpo, alma e espírito. E nossas filhas como pedra angulares. A pedra angular, ela era a primeira pedra a ser colocada, tá? Para sustentar uma construção. Então, ela é uma pedra que sustenta toda uma construção. Por isso, as nossas filhas precisam ser fortes, emocionalmente resolvidas, né, e sábias. Por que emocionalmente resolvidas? Porque uma mulher instável não edifica, ela destrói, ela se abala com facilidade, né? E a mulher sábia edifica a sua casa, uma pedra angular, que edifica, que fortalece, que sustenta toda uma construção. Corpo, alma e espírito. Então, quando nós entendemos que os nossos filhos são um ser triuno, nós conseguimos trabalhar nessas dimensões. Como trabalhar nessas dimensões, então, né? Eu vou estar explicando aqui para vocês agora. Primeiro, nós precisamos ter esse olhar de Deus,
né? O olhar que Deus tem por nós, ter esse olhar para os nossos filhos, para que eles cresçam em estatura, conhecimento e graça, corpo, alma e espírito. Como trabalhar com isso então, né? Vamos começar pelo corpo, que nós já cuidamos de uma forma mais instintiva, assim dizendo. Isso já é natural de toda mãe, cuidar alimentação, nutrição, higiene, saúde. Claro que podemos, como valentes, né, sermos mais assertivas, estudando um pouco mais para fazer uma introdução alimentar respeitosa. Quem quiser saber a introdução alimentar de Samuel, eu tenho um videozinho aqui no YouTube falando sobre como foi, os benefícios da introdução alimentar respeitosa e como fazer uma introdução alimentar mais assertiva para que a criança realmente aprenda a comer saudável. Então, nós trabalhamos no corpo, né? E principalmente na primeira fase da infância, onde nós cuidamos do corpo dos nossos filhos e depois ensinamos que eles cuidem do seu próprio corpo. Temos também a alma. A alma nós vamos dividir ela em 3 partes: mente, emoções e vontades. A mente precisa ser transformada de glória em glória à medida que formos investindo no ensino, tá, do eterno, das coisas eternas, de princípios eternos. A alma, ela tem emoção, emoções que precisam ser supridas. E essa é a parte onde a maioria dos pais, infelizmente, falharam na infância dos seus filhos, tá? Para quem quiser estudar sobre as camadas, tá? É um estudo feito pelo o professor Olavo de Carvalho sobre as camadas da personalidade. E a 4ª camada da personalidade, talvez eu até traga um vídeo sobre isso, tá? É a parte onde nós temos na nossa infância, tá? Mas que a maioria dos adultos permanecem trancados nela. Ela é a parte da aceitação, uma busca constante por amor e aceitação, por suprir um buraco que está em nós, um buraco que não foi suprido na nossa infância, sabe? E depois de grande, nós começamos a procurar em si diversas coisas. Muitas pessoas procuram em drogas, procuram pessoas, às vezes, em relacionamentos abusivos. Mas, sabe, saímos constantemente buscando algo para suprir, algo que era para ter sido suprido na nossa infância, que era para ter sido cuidado da alma dos nossos filhos, cuidar das emoções dos nossos filhos, suprir essas emoções, sabe? Toda criança, ela precisa de um significado, precisa entender quem ela é, de onde ela veio, para onde ela vai, sabe? E às vezes muitos adultos buscam isso e não conseguem compreender isso, porque houve uma falha na sua infância, sabe? Toda criança, ela precisa de proteção, ela precisa sentir que ela pertence a algum lugar, sabe? Um sentimento de proteção, de pertencer a alguém, pertencer a algo. Elas precisam de um amor que precisa ser expressado, não só sentido, porque todo pai ama o seu filho, mas quantas vezes tu olha pro teu filho e diz: filho, eu te amo, filho, tu é importante para mim, filho, tu é especial, sabe? Tu é amado, é querido. Quantas vezes nós esquecemos de olhar para nossos filhos e expressar, não só sentir o nosso amor, porque nós sentimos, mas às vezes no cotidiano da vida, sabe, na correria da vida, a gente esquece de parar tudo, olhar para eles e dizer com palavras, expressando o nosso amor por eles. Eles precisam desse amor sendo expressado. Então, é de nossa responsabilidade, sabe, amar, demonstrar, expressar esse amor, para que eles possam entender o que é ser amados e então compreender como amar, né? Então, trabalhando no corpo, trabalhando na alma, né? A alma na mente, emoções. A alma, ela possui vontades. Sabe que eu gostei muito da analogia que a pastora Lúcia recitou, que nossos filhos são como um rio. Sabe que todas as grandes cidades nascem de um rio, né? Na beira de um rio. Historicamente, se você for ver, as grandes cidades nascem na beira de um rio. Porque o rio, ele fornece alimento, transporte, energia elétrica. Então, o rio, ele tem um potencial muito forte.
Porém, um rio sem margem, ele causa um estrago gigantesco para a cidade e para a população. Criança sem margem, ela traz um estrago muito grande. A Bíblia diz que ela envergonha os pais. Uma criança que não tem margem, que não é disciplinada. A criança, ela precisa ter margem, ela precisa ter disciplina. Então, as grandes cidades faziam essa margem para dar limites ao rio, sabe? Para conduzir o rio na usina elétrica, para conduzir o rio até onde eles buscariam água. O rio precisava de margem para ser útil para a sociedade. Assim é uma criança. A criança precisa de uma margem, precisa de disciplina, ela precisa ser conduzida para se tornar útil para a sociedade, senão ela se torna um adulto, tá? Que causa grandes estragos e se torna um adulto que não tem utilidade nenhuma para a sociedade, pelo contrário, atrapalha a sociedade. Então, quando nós suprimos essa parte de disciplinar, de ensinar, de colocar limites para nossas crianças, nós estamos criando futuros moços e moças, né, viçosos, que têm uma utilidade na sociedade. É isso que nós precisamos compreender. A maturidade é isso, é tu saber ser útil perante a sociedade, não é olhar só para ti, é olhar para os outros ao teu redor. É se tornar útil para a sociedade, útil para a tua família e principalmente útil para o Senhor. Compreendendo que nossos filhos então têm corpo, uma alma que precisa ser trabalhada na sua mente, nas suas emoções, nas suas vontades, nós temos então um espírito, que é o sopro de vida de Deus. E a Bíblia diz que todos nós nascemos pecadores. Então nós precisamos trabalhar, tá? Para que os nossos filhos conheçam a Deus. Mas como trabalhar no Espírito, né? Se o Espírito é o sopro de Deus, ele não está acessível a nós. Nós trabalhamos direto na alma, levando os nossos filhos a conhecer a Deus. Quando nossos filhos conhecem a Deus, então o Espírito Santo habita através de nós, sabe? E é através dele nós nos tornamos um ser completo. Porque aí o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. Sabe? Nossos filhos, eles têm a necessidade de conhecer o Eterno, de conhecer o seu Salvador. E eles têm esse direito para que a sua alma seja salva. E sabe que isso é natural, toda criança já nasce, basicamente, elas crescem com essas necessidades de se conhecer. Elas chegam, mãe, de onde é que eu vim? Como é que eu nasci? Sabe, onde é que eu vou? O que eu vou ser quando crescer? Quem eu sou? Eles fazem essas perguntas que para nós parece óbvia. Por que existe o dia? Por que é noite? Mas para eles não é. Eles estão conhecendo, querendo saber aonde eu pertenço. Quem sou eu? Sabe? E o que para nós parece ser óbvio, mas que muitas vezes nós adultos continuamos perguntando: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Nós possuímos dúvidas mesmo depois de ter alcançado a maturidade, tá? Como eu posso dizer, uma maturidade natural, tá? De idade, alcançar uma maturidade através do tempo de vivência. Mas nos falta uma maturidade completa, uma maturidade da nossa personalidade, sabe? Uma maturidade que teria de ter sido trabalhada na nossa infância, trabalhando na nossa alma, trabalhando, visando o nosso espírito, para que Deus pudesse então colocar o Espírito Santo em nós e ele trabalhar através de nós. Sabe que a coisa mais linda é levar nossos filhos a conhecer o seu Salvador. É lindo ver quando uma criança reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, quando uma criança tem uma experiência real com Deus. Gente, eu quando vejo uns vídeos das crianças adorando, das crianças orando e chorando, eu me emociono profundamente. Eu tive experiências com Deus quando eu era criança e foi muito forte. Eu tenho lembranças até hoje, sabe? Experiências muito mais impactantes eu tive na minha infância. Foi incrível. Sabe que Jesus disse que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Então nossos filhos precisam sim conhecer a Deus e serem salvos. A Bíblia não fala quando que recebemos a salvação, né? Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, mas não diz até que idade, né?
quando isso deixa de ser delas por direito, né? E quando elas precisam realmente confessar a Jesus e serem salvas. Então, o quanto antes nós levarmos Cristo para os nossos filhos, melhor. O papel da mãe, da guerreira valente, é fundamental nessa hora. Outra analogia também que a pastora Lúcia usou, que eu achei muito interessante. Sabe como um bancário reconhece uma nota falsa? Manuseando a nota verdadeira. Então, nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho que leva à verdade, sabe? Jesus, o caminho que é a verdade, o caminho que traz vida, para quando eles chegarem numa idade, para poder escolherem, fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, eles terem o discernimento do que é verdadeiro e do que é falso, do que é real e do que é mentira levada em forma de verdade, uma mentira que leva à destruição. Então, esse é o nosso papel, ensinar a verdade aos nossos filhos, levá-los a Cristo, levá-los ao caminho certo, um caminho de conduta, sabe? Para que eles possam fazer suas próprias escolhas, escolhas assertivas, escolhas maduras, para que eles possam realmente ter esse discernimento do que é passageiro e do que é eterno. Você sabia que na época da monarquia... É uma piscininha. É uma vizinha! Vocês sabiam que na época da monarquia os príncipes, eles tinham um tratamento diferenciado. Eles não podiam andar no mesmo ambiente que pessoas normais, não comiam a mesma comida que as pessoas normais, eles não se vestiam de forma como as pessoas se vestiam. Eles precisavam aprender a como se comportar diante do rei, a como viver em um palácio. Eles precisavam aprender os protocolos, né, de vivência de um palácio. Eles tinham uma vida completamente diferente. Eles tinham uma infância completamente diferente, uma infância separada dos demais, porque eles tinham nascido para reinar. Os nossos filhos são filhos do rei, separados para reinar com Cristo por toda a eternidade. E é por isso que eles precisam ter uma educação diferenciada. Eles precisam estar acostumados a viver e a entender como é viver no céu. Eles precisam ser separados do mundo, entender que eles são diferentes sim, porque eles nasceram para reinar. Então precisa ser trabalhado neles de uma forma diferenciada. E esse tipo de educação não vai alienar nossos filhos, como muitas pessoas dizem, vai criar teu filho numa bolha. Não, pelo contrário, nós vamos criar crianças e adultos sábios com sabedoria. Eles vão ser pessoas sábias que vão saber discernir, identificar o que é santo do que é profano, sabe? Não é tirar os nossos filhos do mundo, mas é protegê-los do mundo e ensiná-los a visualizar o mundo como ele é, em compreender aquilo que é verdadeiro daquilo que é uma mentira. Como fazer isso, né? Como trazer isso, esse ensinamento para os nossos filhos? Sabe que muitas mães podem estar perguntando, Luana, mas se questionando, né? Mas é só eu que sou cristã na casa. Meu marido não é cristão. Ou um pai, minha esposa não é cristã. Sabe, eu dizer, mas eu trabalho fora, eu não tenho tanto tempo para me dedicar ao meu filho. Eu tenho uma história para contar para vocês. Contar para vocês a história de uma mulher que é citada no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Aqui Paulo estava escrevendo para Timóteo. Timóteo foi o rapaz mais jovem a abrir uma congregação e cuidar de uma congregação. Timóteo foi instruído pela sua avó e pela sua mãe. O pai dele não era cristão, pelo contrário, a mãe dele era judia e o pai dele era grego. Então, Timóteo não tinha pais cristãos, mas ele tinha uma mãe cristã. Uma mãe que servia a Deus e uma mãe que falava, tinha uma fé tão grande que alcançou o coração de Timóteo. E que Timóteo, mesmo moço, era
um rapaz viçoso. E eu creio muito naquele versículo, sabe, que fala sobre as escrituras, para nós falarmos dela quando acordarmos, ao levantarmos, ao sentarmos à mesa, sabe, ao caminharmos, ao ir deitar, escrever ela nas nossas testas, nos braços, sabe, estar em que a escritura, que a palavra de Deus esteja constantemente em nossos lábios. E isso vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, sabe? Não há necessidade, claro que é muito bom, é agradável quando temos os pais, a mãe e o pai presente, sabe? A mãe e o pai convertido, mas não duvide que você possa alcançar o coração do teu filho, mesmo que o teu esposo não esteja andando na mesma linha. Se você tiver a fé que Lloyd e Eunice tiveram, se você tiver essa fé vai ser transmitida para o seu filho. Filhos não dão trabalho, eles são o nosso trabalho, o nosso maior trabalho. E todo trabalho bem feito, ele possui uma recompensa. O fruto do seu ventre é o seu galardão. E voltando à história de filhos, são como flechas, né? A flecha, acho que até no vídeo anterior eu falei para vocês que ela era manuseada pelo próprio valente, né? O valente que forjava a sua flecha. E ele andava com ela era preciosa para ele, então ele cuidava dela, né? Guardava ela na sua aljava perto dele. E uma flecha, para ser lançada num alvo, ela precisa estar próxima ao guerreiro. Quanto mais próximo o guerreiro traz a flecha para si, mais distante ele consegue lançar a sua flecha. Mais assertivo se torna o alvo em que a flecha vai ser lançada. Então, traga isso para nós, que possamos aproximar os nossos filhos dos nossos corações, aproximar ele das escrituras e da palavra do Senhor, aproximar eles da verdade, cuidar do corpo deles, cuidar da alma deles, ensiná-los que eles têm um Salvador e que eles precisam ser salvos, cuidando do espírito deles em oração, orando constantemente por nossos filhos. Sermos assertivas, trazendo eles à maturidade, ao conhecimento, para que eles cresçam não só em estatura, mas em conhecimento e em graça. Então, como valentes, nós precisamos ser intencionais ao lançar, ao forjar e lançar as nossas flechas. Sabe que poucas pessoas ouviram falar de Eunice, mas muitas pessoas conheceram Timóteo. Poucas pessoas ouviram falar de Nancy Elliott. Nancy teve um filho bastante rebelde que foi expulso da escola. E ela então decidiu educar o filho em casa, pessoalmente. Nancy apresentou livros de literatura para o filho muito cedo e desde pequeno ele tinha o hábito da leitura. Talvez você não conheça a Nancy, mas você conhece o filho dela, Thomas Edison, um grande conhecido inventor que criou até a lâmpada incandescente. Talvez você também não conheça Sonia Carson. Ela teve que sair da escola, tá? Na 3ª série. Sonia não sabia ler e não sabia escrever. Mas ela era uma valente intencional. O filho dela, ele ia muito mal na escola. E ele passava muito tempo na frente da televisão. Sonia se indignou com aquilo e limitou o tempo de televisão dos filhos, tá? Tanto do filho mais novo quanto do filho mais velho. E começou a dar livros para eles fazerem resumos dos livros. Sonia nem conseguia ler, mas ela fingia que lia os resumos porque os filhos não sabiam que ela não sabia ler. Então ela foi intencional e criava os filhos para a leitura, para o estudo, diminuindo o tempo de tela deles. Talvez você realmente não conheça Sonia Carson, mas já deve ter ouvido falar no Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson era um homem negro, neurocirurgião. Ele foi o primeiro médico a fazer uma cirurgia de um feto ainda dentro do útero. E foi o primeiro a separar gêmeos siameses. Nós temos conhecimento de quem era Thomas Edison e quem era Ben Carson, mas pouco sabemos de quem foi o valente que lançou essas flechas, quem agiu intencionalmente na vida dos seus filhos.
para vermos como é importante a fazer a nossa parte, tomar realmente posse dessa vocação de valente para forjar as nossas flechas e lançá-las o mais distante possível. Não só de uma forma natural, mas espiritual. Como um guerreiro faz diferença na vida de suas flechas. Nós não aceitamos que a guerra espiritual diz sobre nossos filhos. Nós discernimos o seu potencial e lançamos no tempo certo a nossa flecha. Então, isso é forte demais. Para mim, essa aula que eu tive, que eu tô passando para vocês, foi uma coisa surpreendente, assim, que tocou o meu coração. O quanto eu devo ser intencional, o quanto eu devo ser valente, o quanto eu preciso estudar e levar o meu filho a estudar a maturidade. Porque ele é filho do rei, ele tem um diferencial, ele precisa ser criado de uma forma diferenciada. Eu preciso ser intencional ao criar o meu filho. Espero que vocês também tenham gostado e tenham sido edificadas com este vídeo, né? E no próximo vídeo eu pretendo trazer sobre o uso da vara. Mais um assunto polêmico vindo por aí. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.